eu tenho uma confissão pra fazer pra você, que é que o meu ritmo de leitura, ele é muito lento. E eu só percebo isso quando eu vou fazer a minha lista de lidos do mês, sabe? Só que assim, é uma confissão, mas eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto do meu ritmo de leitura, porque eu vejo a leitura de uma forma como um momento de autocuidado, talvez, mas também aquele momento de desacelerar da rotina, porque assim, eu tenho uma rotina muito corrida. Então, sempre quando eu pego um livro, eu quero que seja mais lento mesmo. E isso acaba refletindo completamente na minha produção de conteúdo, na minha lista de lidos do mês, como eu vou trazer pra vocês hoje. Mas assim, eu meio que gosto e eu recomendo você fazer uma leitura lenta também. Então, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer a minha lista de 3 livros que eu li no mês de março. O meu primeiro livro de março foi Não Pise no Meu Vazio, da Anna Sui, que é uma autora que eu fui com uma expectativa muito grande, porque eu já tinha lido um livro dela antes, que foi um livro que ele é bem conhecido, talvez você conheça também, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Eu li ele com o meu clube do livro e a gente adorou esse livro. Sabe aquela leitura que fala com você em diversos momentos da sua vida? Ele fala muito sobre amor, sobre vazio também a gente encontra nesse livro que eu vou falar pra vocês. Então ela é uma leitura feita de um olhar psicanalista, mas que ele é muito sentimental. Então, como esse livro tocou muito em mim, eu cheguei em Não Pise no Meu Vazio com altas expectativas. Só que foi uma experiência bem péssima. E esse livro, inclusive, ele foi semifinalista do Prêmio Jabuti de 2024. E eu acho isso super chique e eu coloco a minha régua sempre lá em cima quando o livro ele alcança esse patamar, sabe? E eu comecei a leitura de Não Pise no Meu Vazio pelo Kindle, mas como eu tava ali meio na correria, eu terminei ele pelo audiobook. E eu também queria incluir aqui umas aspas para perguntar se você considera audiobook como leitura. Porque eu considero muito, eu super defendo essa tese de que audiolivro é leitura sim, mas eu queria saber de você. E esse é um tema para outro vídeo, senão eu me estendo muito aqui e a gente vai mudar completamente o tema desse vídeo de hoje. Enfim, Não Pise no Meu Vazio, ele é uma coletânea de textos da Anna Sui. Então, ela mesma diz, no começo desse livro, que são textos de gaveta. Então, esse fato de ser textos que ela escreveu ali em diferentes momentos da vida dela, meio que deixa a gente mais próximo da autora. Eu senti essa proximidade enquanto eu lia, como se ela estivesse contando diretamente pra mim, como se ela fosse uma amiga e ela estivesse abrindo o coração dela. Então, essa parte, o jeito, o tom que a Anna Sui escreve, na verdade, ele é muito íntimo. Então, é uma coisa muito positiva na leitura de todos os livros dela que eu li até hoje. Total de 2. Mas foram experiências legais nesse quesito. O livro ele é construído por 3 fases, que são a primeira, do que preenche, do que esvazia, e o terceiro, do que preenche e esvazia ao mesmo tempo. O tema central desse livro é o amor. Então a gente vai ver aqui nessa história que existe uma linha muito tênue que pode ser atravessada muitas vezes sem querer entre o amor e a necessidade não saudável. Então a gente vê ali que existe um limite, que às vezes ele é ultrapassado, ele não é percebido, mas que ele é muito perigoso. Então a gente vai ver um amor que ele é tão forte, ele tem tanta química, ele é tão... não tem outra palavra, ele é extremamente forte, o suficiente para te consumir. Então a gente vai ver um amor que ele passa a ser doente ao ponto de consumir tanto você que deixa apenas um vazio. E é nesse ponto que todas as 3 fases do livro que eu falei aqui pra vocês faz sentido. E esse livro, ele é extremamente triste. E não do tipo triste que vai te arrancar lágrimas porque você se apegou a um personagem, porque você vai sofrer junto com ele. Não, a gente tem que lembrar sempre que são textos de gaveta da autora. Então a tristeza ali é como a gente fosse muito incômoda. Então esse livro me incomodou muito. E um exemplo aqui que eu posso dar pra vocês bem claro do que eu quero dizer aqui, que eu não soube explicar muito bem, é a Bella Swan de Crepúsculo. E eu sei, isso parece muito estranho e muito específico, mas sabe a Bella em Lua Nova, quando ela tá passando por aquelas fases do coração partido que o Edward deixou nela? Eu vi a Bella em todos os momentos desse livro.
Então é meio como se a Bella Swan de Lua Nova, exatamente naqueles momentos em que ela estava sofrendo muito, tivesse escrito cada palavra desse livro da Anna Sui, e eu não consigo elaborar mais do que isso. Então, basicamente, é sobre intensidade. É sobre como o amor é intenso, como amar intensamente pode ser dolorido e ele pode te consumir. Também é sobre aquela questão de você amar tanto alguém e esperar tanto aquela reciprocidade que você achava seu ideal, mas no fim acaba meio sendo tóxico, sabe? Eu quase abandonei esse livro, confesso, ali um pouquinho antes da metade dele. Mas como ele é um livro curto, então eu decidi continuar e eu finalmente terminei. Mas ele é demais. Ele é demais no sentido onde menos seria mais, nesse caso, sabe? Então, a intensidade dele, eu não consegui me identificar. Ele não é um livro ruim. Talvez você consiga se identificar com as dores da Anna Sui. Talvez se você tiver em um momento da sua vida onde você ler sobre o amor intenso demais, seja bem-vindo na sua vivência. Mas pra minha, não foi. Então, eu não consegui ter essa identificação que é necessária para esse livro funcionar. Então, pra mim, esse livro, ele é intenso e ele é tudo, ele pode deixar muitas marcas, mas ele não é vazio. Agora vamos deixar as coisas um pouquinho mais leves, né? Porque esse livro é sempre muito intenso. Eu vou falar agora da minha segunda leitura, que foi Aprendendo a Perdoar, da Celina Mai, que foi a minha primeira leitura como parceira da editora Arqueiro, e eu tô muito feliz com essa parceria. Essa leitura foi muito boa porque ela é muito confortável. Sabe aquele livro bem fofinho que você consegue ter esse sentimento de aquecendo o coração desde o início até o final? Porque ele é uma história muito linear, então ele não vai ter aquele momento de te deixar cansado durante a leitura ou coisa do tipo. Então ele consegue entregar uma história muito certinha, assim, na linha, muito fofa e de aquecer o coração. Então agora vamos conhecer os nossos protagonistas desse livro aqui. A principal é a Paula Castilho, então ela é uma estudante imigrante lá nos Estados Unidos, onde ela está se formando em jornalismo, que foi uma coisa que eu fiquei muito feliz ao descobrir o curso dela, porque eu também sou jornalista, então eu me identifiquei em muitas coisas com ela por causa disso. Só que a Paula, ela tá passando por uma pressão muito grande. Por quê? Porque ela quer ali dar o orgulho pros pais dela, porque os pais dela também são imigrantes, então eles não falam inglês direito, então tem toda aquela questão da imigração, tem toda aquela questão dela ser uma das primeiras da família a estar prestando faculdade. Então a Paula, ela precisa ser a garota perfeita. Só que ela acaba cometendo um erro quando ela está trabalhando no jornal da faculdade, e ela posta uma matéria muito boa, inclusive, mas ela comete um erro ali que acaba com a credibilidade do trabalho dela, colocando em risco também a credibilidade da própria faculdade. Então é um erro que é meio que o fim para ela. Então a Paula fica ali na geladeira no trabalho dela, sem escrever artigos muito grandes, apenas ali trabalhando um pouquinho no jornal da faculdade, mas ela precisa de um artigo grande para ela poder se formar. Ela precisa mostrar o trabalho dela para ela ter essa nota, para ela se formar como uma jornalista. Então, o patrão dela finalmente dá uma chance, que parece ser a chance da vida dela, de se formar e escrever um artigo muito bom. Mas esse artigo é um artigo perfil de um jogador super promissor da faculdade, que não é ninguém mais, ninguém menos que Henry, o seu ex-namorado. Então é aqui que nós, leitoras de romance, surtamos, porque a gente tem romances de segunda chance, a gente tem aproximação forçada e a gente tem, é claro, dois protagonistas que ainda se amam, que têm tantos sentimentos não resolvidos dessa relação. A escrita da Celina Mai, ela me surpreendeu muito, porque eu nunca tinha lido um livro da autora para começar. E também, sabe aquele tipo de romance que você pega para ler um capítulo e você simplesmente mergulha na história, onde você já está cativada pelos personagens, onde você já está querendo ler mais e mais e mais, e só um capítulo vira 3 horas de leitura? Então, Aprendendo a Perdoar é exatamente esse tipo de livro. O romance em si, ele é muito gostoso, a química dos personagens é muito boa, então ele cumpre muito o que ele promete de ser um romance de segunda chances, que vai fazer você se apaixonar junto com os personagens. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que nessas 400 páginas desse livro,
não foram aprofundadas muitas coisas muito importantes. Então a gente tem nesse livro questões sobre imigrações, a gente tem questões sobre luto, questões familiares principalmente, de amizade, que foram apenas tocadas superficialmente, que eu acho que são temas muito importantes pra gente conhecer os personagens também, mas também pra gente ver ali refletido na página do livro. E eu senti que a autora não soube desenvolver essas questões. Então ela focou muito no romance e deixou esses pontos um pouco de lado. Então eu senti que eu terminei com um quentinho no coração, com um livro muito fofo, mas sem conhecer os personagens realmente. Ainda com essas críticas que eu tive, ele é sim um romance muito gostoso de ler. Então se você quer um romance assim, pra você ler numa tarde, pra desligar um pouquinho o cérebro, pra apenas viver ali um romancezinho entre duas pessoas bem fofo, eu acho que esse livro vai servir perfeitamente pra isso. E o último livro que eu li aqui no mês de março, ele fez parte de uma maratona literária que eu tô participando, que se chama Leia Representatividade. Essa maratona, ela tá ampliando muito as minhas leituras em vivências que eu nunca achei que eu fosse ler, e que eu tô gostando bastante. Essa maratona, ela é organizada pelas meninas do Afrofuturas, e ela, assim, muito legal, gente. Todo mês a gente tem ali um desafio de ler um livro representado, ou protagonizado, ou escrito por um tipo de diversidade diferente. E no mês de março, a minha escolha foi ler um livro protagonizado ou escrito por uma pessoa autista. E assim, eu pedi muitas recomendações para vocês no Threads, no Instagram também. E o livro que mais votaram foi esse aqui que eu li. Então, o terceiro livro dessa lista de lidos de março foi Os Números do Amor, onde a gente conhece a Estela, que é uma mulher completamente bem-sucedida, uma mulher bonita, uma mulher rica, que ela tá sofrendo ali a pressão da mãe dela, de ela finalmente ter um marido, de ela construir uma família. Gente, até o Tinder, a mãe dela indicou pra ela, entendeu? Então ela tá ali naquela pressão de, meu Deus, eu preciso arrumar um marido, só que ao mesmo tempo eu não quero. Então a gente acompanha ali essa história da Estela. Pra mim, o ponto alto do livro é a Estela, que é a nossa protagonista. Gente, que mulher chiquérrima. Ela é tipo uma it girl das mulheres adultas, assim. Porque ela é bem sucedida, ela é muito chique, como já falei aqui pra vocês. Ela é lindíssima, ela trabalha numa área que é majoritariamente formada por homens, que é econometria, que é uma coisa ali mais de exatas, então ela trabalha muitas fórmulas e soluções. E é muito de exatas, então eu sou de humanas, aí eu não vou saber explicar pra vocês. Mas enfim, essa mulher é maravilhosa. Mas no caso das interações sociais, a Estela ela tem aquela dificuldade, porque ela tem a síndrome de Asperger, que é uma forma do transtorno autista. Então ela sempre precisa se preparar, tipo, emocionalmente, mentalmente também, para ter uma interação social. Então ela tem mais dificuldade ali em lugares com muita gente, lugares muito iluminados, com muitos sons. Então a gente vai acompanhar cada passo dessa rotina da Estela. Mas após muita reflexão e pensar muito no que a mãe dela falou, porque a mulher ficou ali, ó, enchendo o saco da Estela pra ela arrumar um namorado, a Estela decide que ela precisa sim aprender mais sobre relacionamentos e principalmente sobre a sua vida sexual, que não é muito ampla, e todas as experiências que ela teve foi completamente para o homem. Então a Estela enxerga ali o sexo como uma necessidade em um relacionamento e ela quer aprender mais sobre isso. E é nesse instante que a gente conhece o nosso segundo protagonista, que é o Michael, que é um garoto de programa que a Estela contrata para ajudar ela com esse quesito aí, para ela aprender um pouquinho mais sobre a sua própria experiência sexual. E o Michael, ele é um protagonista, gente, ele é muito fofo. Ele é muito, muito, muito maravilhoso. Ele entende a Estela como ninguém, assim. Eles têm uma química absurda desde a primeira vez. E ele tá nessa vida 100% por questões financeiras. Porque a mãe do Michael, ela tá enfrentando um câncer, então ele precisa arcar com todas as despesas médicas. E ele tá sofrendo por diversos outros fatores familiares, que eu não vou falar aqui porque vai ser um pouquinho de spoiler. Então o Michael, ele conquista a gente muito fácil. E conquista a Estela também. E a partir do primeiro momento que o Michael vê a Estela, ele já sente uma coisa diferente por ela. Porque naquele ramo que ele trabalha, pelo menos 99% das mulheres que contratam ele como garoto de programa são mulheres mais velhas, são mulheres mais experientes, que querem uma aventura, coisa do tipo. Então ele olha a Estela, acha ela tão bonita, tão nova, tão
chiquérrima, assim, que, tipo, não faz sentido na cabeça dele ela ter que contratar um garoto de programa. Aí o Michael fica com aquela pulguinha atrás da orelha e fala assim, peraí, tem alguma coisa acontecendo com essa moça e eu vou descobrir o que é. Só que o Michael, ele tem uma regra que ele segue, assim, estritamente, de não sair com a mesma cliente mais de uma vez. Porque isso já deu treta na vida dele, então ele não quer que isso se repita. Mas ele fica tão curioso com a Stella, ele fica tão encantado com ela, que ali ele vai poder estar quebrando a sua própria regra. Então, quanto mais tempo o Michael e a Stella passam juntos, mais a química deles cresce, mais eles percebem quanto eles estão se apaixonando ali mesmo, tendo aquela regra muito clara deles não se apaixonarem de jeito nenhum. Mas a gente vai acompanhando eles se apaixonando e se apaixonando junto com eles. Então, nesse livro, a gente vai vendo uma construção de personagens muito boa, porque eles vão se construindo juntos, sabe? Não individualmente. Então a gente vai vendo ali uma Stella saindo da sua zona de conforto, a gente vai ver a Stella se arriscando mais, mas ao mesmo tempo não mudando para se encaixar numa coisa mais normativa, em um relacionamento mais normativo. Então a gente vê ela nessa coisa de autoaceitação, em que ela não precisa mudar o que ela é para ela ser feliz num relacionamento. Então foi um livro muito tocante, muito bonito, apesar de ser um conteúdo mais adulto, um romance assim, mais feito para aquecer o nosso coração. Ele trata esse sentido, essa coisa da Stella, muito bem. Então é sempre bom lembrar que esse sim é um romance adulto, ele é um romance mais 18, então a gente vai ter muita cena de roche, principalmente porque o foco principal da história é a vida sexual da Stella, mas ele é muito mais do que isso. Esse livro foi um livro muito ok, na verdade. Eu dei 3 estrelas pra ele, porque eu senti que ele podia ter se aprofundado mais em outras coisas, ele podia ter sido mais rico em detalhes, não apenas da parte sexual da personagem, mas em outros também. E eu senti falta de alguma coisa, então ele foi um livro ok. Sabe aquelas leituras que elas não são tão marcantes, mas elas são muito boas enquanto duram? Foi o caso desse livro. E essas foram minhas 3 leituras de março, mas enfim, não foi um mês muito bom assim para leituras, né? Porque a gente não teve nenhum 5 estrelas e nenhum favoritado nessa lista, mas, com exceção ao primeiro, claro, foram leituras muito gostosinhas, leituras que aqueceram meu coração, que cumpriram o seu papel e que eu gostei.